Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em mais um vídeo para aprendermos juntos algumas características da criança ferida da humilhação. Tá? Mais uma vez, eu ressalto que eu não sou psicóloga, a minha formação não é essa, mas eu sou uma estudiosa, uma admiradora de assuntos da psicologia. Então, tudo que é dito aqui não é um tratamento, e sim a abordagem de características para que as pessoas se identifiquem, né, e busquem ajuda, né, entender que aquilo faz mal a ela, que aquilo é um problema que não faz parte da personalidade dela, tá bom? Então, tudo o que é dito aqui é com base em leitura, cursos, né, que eu faço em volta desse tema e trazendo um pouco de luz aqui para o conhecimento, para o meu conhecimento e dividindo isso com vocês, tá bom? Bem, a criança ferida de humilhação, de todas as crianças feridas, né, ela é a que causa um problema maior, né? Porque ela pode se arrastar durante muitos comportamentos que a gente tem ao longo da vida. Vou explicar por quê. A ferida da humilhação, ela desconecta a gente da nossa autoestima. E as primeiras pessoas a que a gente tem contato na vida, né, até como um comportamento do ego de sobrevivência, é dos nossos pais. Então, a gente acaba se apegando a eles com todo amor, né, conforme os cuidados que eles vão tendo conosco, por, por saber, assim, instintivamente, que se eles não cuidarem da gente, isso pode nos custar a vida, tá? Então, isso independe de qualquer criança ferida que venha se desenrolar durante a nossa vida, tá bom? E como que ela se dá? Então, antes de falar da criança, né, é importante dizer um pouco dos pais. Eu vou falar um pouco dos pais de uma forma bem, assim, geral, tá? De comportamentos gerais, e a gente já vai linkando com os comportamentos da criança, tá bom? Normalmente, não é uma regra, né? Pais, eu digo pai e mãe, tá? Mas a maioria é mãe porque a mãe ela é muito mais presente. Habitualmente, ela é muito mais presente na vida dos filhos, né? Desde muito pequeno. A gravidez, a amamentação, a licença maternidade. Então, a gente fica sempre muito mais com os filhos, tá? E isso é um processo natural. E o marido é bem menos. Alguns se tem, claro que tem as exceções, né? Alguns se sobressaem, né? E tanto que a licença deles é menor, eles saem para trabalhar muito antes do que a gente, então a criança acaba criando uma dependência da mãe. Tá? Mas existem pais e mães que têm características narcisistas. Não são todos, tá bom? Muito embora o pai ou a mãe não tenha um diagnóstico de narcisismo, ela pode ter traços, características de um narcisista. Mas o que é um narcisista? É a pessoa que só pensa nele. Ele pensa na imagem dele, ele se preocupa com a imagem que ele passa para os outros, né? Isso é o que move o narcisista. Mas qual a relação dele em relação à criança? Vou falar exemplos na prática que vai ficar mais fácil da gente verificar.
Primeiro, todos os pais, não quer dizer que tem essas características, sejam, tá bom? Mas é muito mais acentuado em pais que são assim, tá bom? Porque o narcisista, ele tem uma característica de manipular, né? E então ele age de forma que a criança não tem voz própria, ela não tem voz para nada. Sabe aqueles pais que cria filho de forma assim, eu mando e você obedece. Você não argumenta comigo, eu falo, eu dou as ordens. Você tem que ser uma criança quieta. Criança quieta é criança educada. Então, não quero você brincando, pulando no sofá, não quero você correndo pela casa, vai sujar a casa, vai desorganizar a casa. Então, você vai chegar da escola, vai tomar seu banho, vai comer, escovar os dentes, sentar no sofá, assistir TV e, e já logo você vai descansar. Então, a mãe, ela tem um poder muito controlar a vida do filho. Casos mais sérios. Eu não sei se vocês já ouviram falar aquelas mães que quando saem, os filhos não podem fazer absolutamente nada. Nós vamos numa festa. Hoje é muito diferente. Eu mesmo tenho filhos e não tenho essa característica dessa forma. Tá? Mas é assim, filho, você só vai pegar o salgadinho se eu deixar você pegar. Você não vai comer tudo que vão oferecer. Eu vou olhar para você, você vai entender que eu que mando. Então as crianças temem essa mãe ou esse pai. Elas têm medo. E o que a mãe e o pai fazem? Querem mostrar para as outras pessoas, por isso que começa a esbarrar em características narcisistas, porque ele fica preocupado com a imagem que ele está passando. O filho não pode envergonhar a mãe ou o pai. Imagina se eu levar meus filhos para um aniversário e eles saírem comendo tudo, tudo que forem servir, o que as pessoas vão achar dela ou dele e não da criança? Então ela poda. Como ela poda? Ela cria de forma a mandar em tudo, em tudo. Então ela quer ter o controle de absolutamente tudo. Então a criança, ela cresce sem autonomia, porque a mãe faz absolutamente tudo. Eu não vou deixar você comer sozinho, porque se você comer sozinho, você vai se sujar. Não pode sujar a roupa. Não pode sujar aí onde você está comendo. Eu vou te dar banho porque você não sabe tomar banho sozinho. Eu vou te trocar porque é mais rápido. Eu vou escolher a roupa porque você não sabe escolher a roupa. Então, a mãe ou o pai, eu vou falar mais a mãe porque a mãe é a figura que mais representa, assim, tá? Então, os filhos fazem tudo como os pais querem e eles são assim, ensinados que aquilo é o certo, daquela forma, daquele jeito. Então ele não tem opinião, como se ele não tivesse opinião própria. E aí que vai de encontro à autoestima. Então ele é uma pessoa, ele vai criando uma expectativa de que sempre a mãe, enquanto ele está em casa, né? A mãe é aquela que vai dar as direções. Ele espera o comando, né? E a mãe, por sua vez, sempre para ter o controle, ela usa aquilo porque ela não tem o apoio do pai, né? Ou é uma mãe muito sobrecarregada, né? E ela sabe que o pai, principalmente se for uma figura mais afastada do lar,
por conta de qualquer problema ou de trabalho, ela sabe que aquilo pode acabar de uma hora para outra. O casamento pode acabar, mas os filhos não. Os filhos serão dela sempre. Tá? Então ela tem essa manipulação porque ela fica preocupada com o que os outros vão dizer. Então isso já afeta a autoestima da criança. Ela não tem voz absolutamente para nada. Tá? Outras situações. Por exemplo, a criança, você tem uma criança que faz ainda xixi na cama. Ainda está no processo de às vezes faz, às vezes não faz, né? E tem muita criança que sente muita vergonha disso. E aí o adulto comenta num aniversário, quando a família está reunida, ou encontra alguém e fala que o filho fez xixi na cama. Aquela situação pode ser interpretada para a criança que ela tem muita vergonha, assim, nossa, minha mãe contou pro fulano, pro cicrano, que eu faço xixi na cama. Eu tô me sentindo muito envergonhado. Claro que não é essa composição desse pensamento, não é assim, todo bonitinho, tá? É apenas sentir a vergonha. Outra coisa, sabe aquela mãe que quer que os filhos andem sempre de mãos dadas, nada de correr, não saem de perto de mim, um vai dando a mão para o outro, principalmente se tem mais filhos. E aí, se alguém sai correndo ou se tem algum comportamento diferente, ela, onde ela está, ela chama a atenção de forma a humilhar a criança. Mas ela não está fazendo aquilo para humilhar a criança. Ela está fazendo aquilo para mostrar para as outras pessoas que filho dela não faz aquilo. Tá vendo? Então, ela, como narcisista ou traços de narcisismo, ela acaba conflitando com esse sentimento da criança que se sente envergonhada de ter sido chamada atenção, às vezes com um chacoalhão, porque a criança fez com que o adulto ficasse muito nervoso, tá? Ou seja, com um berro na frente de todo mundo, num ambiente público, tá? Então, esses tipos de situações vai fazendo com que a criança que já tem autoestima, que ela não tem voz para nada, ela continua achando que aquilo, tudo que ela faz, tudo que ela pensa, nada tá do agrado da mãe. E isso ela leva para a vida. Então, ela nunca acha que ela vai atingir os melhores resultados de qualquer coisa. Ela nunca tá bom. Na cabeça de quem tem essa ferida, nunca tá bom. Nunca teve o resultado, assim, não importa o resultado que ela atinja, não é o melhor, tá bom? A máscara social desenvolvida para quem tem essa ferida é o masoquismo. O masoquismo, ele assim, por ele ter esse pensamento de que tudo tem que ser daquela forma bonitinha como a mãe ensinou, então nada do que ele faça tem valor, então ele vai se distanciando dos seus valores, do seu pertencimento de um grupo, da família, ele vai se afastando. Então ele simplesmente vai vivendo, ele tem pouca ambição, qualquer coisa tá bom, né? Ele tá sempre querendo agradar os outros, ele sempre faz tudo mais para os outros, né? Ele tem dificuldade de liderança no trabalho, né? Ele tem dificuldade na sua identidade, né? De assim, quem que é? Quem que é a Michele? Né? Qual é o maior talento da Michelle? Quais são as dificuldades da Michelle? O que ela precisa trabalhar? Não pensa nisso, né? Tudo é assim, fazendo de forma que o outro está esperando aquilo de mim. Eu tenho que ter aprovação do outro, porque até então eu tive aprovação só da minha mãe, né? Mas desde que eu faça tudo conforme ela me orientou.
Orientou, entre aspas, ela te forçou, né? Então você foi criado de uma forma forçada, que criança educada é criança quieta, né? E a única forma que a gente tem das crianças hoje terem autonomia e tendo opinião, cuidando da sua autoestima, é fazer com que elas experimentem, né? Claro que a gente não vai deixar fazer qualquer coisa porque envolve segurança, tem o perigo da idade, né? Se machucar, né? Mas sempre que possível, é importante que a gente deixe a criança um pouco mais solta, né? Para que ela faça suas experimentações. É assim que ela vai discernindo certo, errado, a conversa é importante daquilo que você fez. Ó, isso está certo, isso não está errado. E não simplesmente tudo ser conveniente ao que eu penso, tá? Então, essa ferida, como eu disse, ela tem a máscara do masoquismo. Como nada do que eu faço tem valor, então eu me culpo por isso. Então, eu faço, mas não tá bom. Mas não porque o outro falou que não tá bom, eu simplesmente sinto que eu não vou ser boa o bastante para assumir responsabilidades muito grandes. Eu não vou dar conta. Imagina, isso não é para mim. Não, a característica dessas pessoas não é se meter em alguma coisa assim com toda a coragem e vamos ver no que vai dar. Não, porque o medo trava por conta da sua autoestima baixa. Tá? Então ela se culpa por não conseguir. Então ela pode tentar um prazer mais rápido através da gula, tá? Através da compulsão por compras. Então, tudo que está assim, mais ali as mãos dela ali, ela vai tentar extravasar esse sentimento, tá? Então, não conseguir o ok do outro, né? Então, a ausência de elogios, né? Às vezes no próprio lar, né? Há cuidadores que falam assim, não, mas não põe essa roupa porque você tá gordinha. Você tá gordinha, não ficou legal. Ou você tá magra demais, vamos cobrir isso aí. Ah, porque você tem o cabelo assim. Porque você tem o cabelo assado. E outras características físicas que o adulto, durante a criação, ressaltam de uma forma pejorativa que a criança guarda aquilo como uma humilhação. Ela tem muita vergonha de si mesma. Então, ela se isola, é uma criança que tem dificuldade em se apresentar, né? Falar em público durante a vida, nossa, é muito difícil, tá? Eu dei um exemplo logo no primeiro vídeo que eu fiz sobre um panorama geral da criança ferida, que era exatamente da humilhação, onde uma criança estava fazendo um trabalho e não teve, assim, se esforçou para apresentar o trabalho na quarta série, e na hora que ela foi apresentar lá na frente, a professora com uma régua deu assim, deu uma reguada, né, no trabalho dela, uma folha de almaço. A folha de almaço voou, a criança foi exposta lá na frente, no meio de uma sala. Não tinha um tablado ainda para ajudar, então realçava mais a criança. Tinham mais 41 alunos ali. E a professora falou assim: se fosse para ler, não precisava ser trabalho. Eu mesmo ia ler. Então eu não quero mais que você faça esse trabalho. Pode parar. Se tiver mais alguém aqui na sala para ler, não vai mais apresentar o trabalho. Eu vou remarcar. Você vai se preparar para uma nova data para apresentar direito, porque isso não é trabalho. Aquilo
soou de uma forma, claro que foi humilhante, mas a criança foi tomada por uma sensação de que nunca mais ela reagiu, tá? E essa é o ponto de todas as crianças feridas, é a reação, porque a reação ela é individual, ela não depende do pai nem da mãe, porque agora você é adulto, você sabe o que te prejudica. Então você tem que ter a força de vontade de escolher, falar assim, eu não quero mais isso para mim. E para você ir atrás da forma como que deve ser feita e etc. E naquele momento, aquela criança teve o comportamento de falar assim: eu passei tanta vergonha, que nunca mais ela vai fazer isso comigo de novo, porque já tinha nova data. Então a criança se preparou demais e deu uma aula. E hoje essa pessoa, ela não tem problema nenhum de falar em público, num cenário que tinha tudo para ela se isolar, nunca mais falar em público, aquilo ser um assim um fator marcante, né, de humilhação. E veja que não foram pais, foi o professor. Então a gente fala muito dos pais nos comportamentos que geram a criança ferida nas crianças, mas podem ser avós, cuidadores, inclusive professores, tá bom? Então, a partir daquele momento, tudo mudou. Então, para essa característica de se apresentar em público, ela não adquiriu essa ferida para isso, mas para outras coisas podem ter adquirido. Adultos que têm vergonha de se expor, né, fazer alguma brincadeira, por exemplo, num aniversário. Vamos fazer umas brincadeiras com os adultos. Quem tem essa ferida tem um comportamento de não querer participar. Por quê? Porque vai se expor, vai sentir vergonha. É uma vergonha tão profunda, esses sentimentos que a criança ferida causa, que chega a doer fisicamente, tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje foram várias vertentes, e veja que pode começar desde pequeno. Habitualmente, quando a criança tem essas impressões, é até mais ou menos uns 3 anos, mas isso pode acontecer um pouco mais, tá? Nas leituras, eu achei muita coisa que era até os 3 anos, mas não é um limitador, tá? Então, veja, pode acontecer desde muito pequeno e olha como vai refletindo na vida, no trabalho, na escola, na vida adulta, né? Porque vida adulta, a gente precisa se apresentar, a gente precisa se comunicar, a gente precisa liderar, né? E liderar, inclusive, a nossa vida, tá? Então, isso não é uma característica da nossa personalidade. E por isso que requer o esforço individual da pessoa se olhar e falar assim: não, isso eu já não quero mais para mim, tá? Eu espero ter trazido um pouco de luz para esse tema, tá? Ele é muito forte e talvez o que se aproxima de muitas pessoas, tá? Mas tudo tem tratamento. Tá? É importante você saber se algo ressoou aí em algum pensamento, algum sentimento, né, algum comportamento que você já teve durante a vida, e buscar auxílio, né? A gente precisa se libertar dessas feridas para a gente viver mais livre, feliz, né? É esse o intuito, tá? E no próximo vídeo, eu vou falar sobre a criança ferida da traição, tá? Então, eu vou trazer características que compõem a criança ferida de traição, tá bom? Eu espero ter ajudado, aprendi bastante coisa nesse estudo, tá? E até o próximo vídeo. Obrigada!